Oi. Hoje a gente vai conversar sobre 1 Crônicas, capítulo 15. É um momento chave, sabe? A segunda tentativa de Davi para levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele já preparou o lugar, armou a tenda, e aí, logo de cara, ele define uma coisa muito importante. Só os levitas podem carregar a Arca de Deus. Exato, porque o Senhor mesmo os escolheu para essa tarefa, né? E para servir ali para sempre. Isso já mostra que a abordagem ia ser bem diferente da primeira vez. Com certeza. Daí Davi chama todo Israel e, especificamente os sacerdotes, descendentes de Arão, e as famílias levitas. Corrate, Merari, Gerson, ele detalha tudo. É uma organização bem minuciosa, né? Mostra o nível de preparo. Sim, ele chama Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e os líderes levitas, tipo Úrias, Asaías, Joel. E a instrução é bem direta. Se consagrem, se preparem. E ele lembra o erro anterior, né? Diz assim: foi porque vocês levitas não a levaram da primeira vez que o Senhor nosso Deus veio contra nós, porque não o buscamos do jeito certo. Esse jeito certo, a ordenança, é o ponto central, né? Sem dúvida. Acho que a grande questão aqui é essa obediência, assim, rigorosa ao que Deus tinha estabelecido. A primeira tentativa falhou, e de forma trágica. Não foi só um erro de logística, sabe? Foi por ignorar as instruções que Deus deu lá para Moisés. Sobre como transportar a arca, né? Isso, nos ombros dos levitas, usando as varas específicas. Aquela lembrança da morte de Uzá, mesmo que implícita, mostra como era sério seguir o modo prescrito com as coisas sagradas. Entendi. Não era só conveniência, era reverência mesmo. Exatamente. Era reconhecer a santidade de Deus na prática. Então, dessa vez, eles se consagram direitinho e os levitas carregam a arca como Moisés tinha ordenado, nos ombros com as varas. Mas olha que interessante, essa correção não traz só um clima sério, sabe? Traz muita celebração. Davi manda os chefes dos levitas escolherem músicos. Ah, sim. A música tem um papel central aqui. E que músicos! Tinha cantores com cânticos de alegria, acompanhados de instrumentos, liras, harpas, símbolos, e o texto dá nomes: Emã, Asaf, Etã nos símbolos de bronze, Zacarias, Aziel e outros nas liras segundo Alamote. Talvez um estilo mais agudo, né? Pode ser, ou uma afinação específica. E Matitias, Elifeleu e outros nas harpas segundo Seminite, talvez para um registro mais grave ou para reger. E ainda mencionam Kenanias, chefe dos levitas, que era um mestre de canto porque ele era muito bom nisso. Uma super produção. O que eu acho fascinante nisso tudo é como a música e a alegria se integram na adoração formal. Não é uma coisa separada. Essa nomeação de gente específica, a menção dos instrumentos, dos possíveis estilos, isso indica um nível alto de organização e de valorização da arte no culto. Verdade. E destacar a habilidade do Kenanias. Mostra que fazer bem feito era importante para Deus. Com certeza. Excelência no serviço. E não era só música, né? Tinham porteiros para arca, sacerdotes com trompetas, cada detalhe era pensado. Aí Davi, os anciãos, os comandantes militares, todo mundo vai buscar a arca lá na casa de Obed-edom. E o clima é de muita alegria. E fazem sacrifícios, 7 novilhos, 7 carneiros, reconhecendo a ajuda de Deus para os levitas carregarem a arca, né? Exato. Um ato de gratidão e reconhecimento da dependência de Deus. E o próprio Davi está vestido de um jeito especial. Um manto de linho fino, igual aos levitas, aos cantores, ao Kenânias. E ele também usava um éfode de linho. Esse éfode de linho é interessante, né? Normalmente associado aos sacerdotes. Mostra uma humildade, uma identificação dele com aquele ato sagrado, mesmo sendo rei. Sim, todo Israel participa trazendo a arca com gritos de alegria, som de buzinas, trombetas, símbolos, liras, harpas. Uma festa geral. É uma celebração nacional mesmo. Mas tem o contraste no final. Mical, a filha de Saul, esposa de Davi, vê ele pulando e dançando lá da janela e o despreza no coração. Pois é, esse final é bem marcante.
A celebração super intensa de Davi, a dança, a roupa que o nivelava aos levitas, tudo isso mostra a entrega dele, a humildade diante de Deus, sabe? Ele não estava preocupado com a imagem de rei naquele momento. Ele estava adorando, né? Exato. Já a reação da Mical representa outra perspectiva. Talvez mais contida, mais preocupada com a dignidade real, ou talvez ela simplesmente não entendesse aquela expressão tão pública e fervorosa de fé. Levanta uma questão sobre como cada um vive e expressa a fé, né? Com certeza. E a tensão entre o que é digno aos olhos humanos e o que agrada a Deus. Então, resumindo, o que a gente tira desse capítulo? É uma correção cuidadosa de um erro sério, né? Mostra a importância de obedecer às ordens de Deus direitinho. A gente vê também a organização do culto levítico sendo restabelecida com muito detalhe. Sim, e uma celebração comunitária enorme, cheia de música, de alegria, liderada pelo próprio rei num ato de adoração bem público e humilde. Isso. E a reflexão que fica, talvez é essa. Como que essa estrutura toda, essa ordem ritual, com regras específicas, genealogias, instrumentos, como isso convive com a alegria espontânea, com a dança do Davi? Parece que a ordem divina, na verdade, cria o espaço seguro para essa expressão mais autêntica de fé acontecer, né? Não sufoca, mas direciona. Fica aí para a gente pensar como essa mistura de ordem e fervor aparece ou deveria aparecer na nossa experiência de fé hoje.